estreita, não tem como continuar caminhando na malícia, na maldade no coração. A porta estreita, Jesus diz, o caminho é estreito, apertado é o caminho, a qual conduz à salvação, e poucas pessoas são as que entram por este caminho. Ou seja, poucas pessoas estão caminhando por este caminho. Muitas pessoas podem fazer parte de uma denominação, mas poucas pessoas estão, de fato, entrando pelo caminho estreito. Muitas pessoas estão fazendo parte de religiões de portas largas, e denominações religiosas de portas largas, de igrejas evangélicas de portas largas, mas o caminho estreito não tem como tolerar a malícia, a sensualidade, o adultério, a depravação, o orgulho, a embriaguez, a homossexualidade. Não faz parte da porta estreita, não faz parte de Jesus Cristo. Nenhum desses caminhos podem ser da parte de Jesus, porque são caminhos maus, são caminhos perversos. Por isso que Jesus ordena e chama a todos a se arrependerem, a deixar toda a iniquidade, porque o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. A hora é agora, o momento é agora, é que os verdadeiros adoradores não adoram a Deus mais, não é em quatro paredes, não é lá em Trindade, o lugar de adorar a Deus. Todo ano saem a pé milhões de pessoas e vão para Trindade, o lugar de adorar a Deus não é em Trindade. Todo ano vão a pé para Trindade, para Aparecida do Norte. Algumas pessoas viajam para Israel. O lugar de adorar a Deus não é em Israel, não é cidades religiosas, não é em templos, não é em quatro paredes, mas a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Alguns adoram imagens de escultura, outros adoram objetos religiosos, outros adoram ídolos religiosos. Mas a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Por que em espírito? Porque Deus é espírito. E Deus nunca pôde ser visto pelo homem, porque Ele é espírito. E os que adoram o Pai, adoram em espírito. Ou seja, aquela imagem da entrada de Trindade, o Divino Pai Eterno, não é Deus, não representa a imagem do Deus vivo. Não é o Deus da Bíblia, não representa o Deus da Bíblia, aquela imagem do Divino Pai Eterno. Por quê? Porque Deus nunca foi visto pelo homem. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Ele não tem carne. Como alguém pode esculpir uma imagem e falar, esse é o Deus que criou os céus e a terra, esse é o Deus da Bíblia? Muito pelo contrário, o Deus da Bíblia não foi visto nem por Abraão. A Bíblia fala que Deus pediu para Abraão virar de costas, e assim, na verdade, Abraão viu Deus de costas, mas a Bíblia fala que sua glória foi transitória, de maneira que ele quase morreu. O homem não pode ver Deus, porque certamente ele não consegue ficar vivo. Se Deus for visto pelo homem, o homem morre fulminado, de maneira que Deus é espírito, o homem é carne, a carne se inclina ao pecado. Deus, Ele reprova o pecado, Deus, Ele abomina, Ele tem nojo do pecado. Por isso que o homem não pode ver Deus. O que dirá fazer uma imagem de Deus, se dobrar diante dessa imagem de Deus e falar que essa imagem ela pode abençoar, porque Deus diz em sua palavra, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses, não se prostrarás diante das imagens de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus nos tirou do meio da idolatria. O Egito é idolatria. O Egito tem costumes idólatras. Do Egito faziam imagem de tudo que é tipo de divindade, tudo que consideram como sagrado. Mas só que Deus é o único sagrado, e a Bíblia fala para não fazer imagem de Deus, nem de Jesus, ou seja, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem tampouco se prostrar diante dela. E aqui nessa palavra do Evangelho de João, Jesus está falando que Deus procura adoradores verdadeiros, e não adoradores de imagem, não adoradores de ídolos, não adoradores de deuses mudos, não adoradores que adoram a Deus só em quatro paredes, que só adoram a Deus quando estão debaixo de um teto religioso, mas aqueles que adoram a Deus em todos os lugares, em todos os momentos, que adoram a Deus através do seu corpo, em seu pensamento, em sua conduta, em seus caminhos, na sua forma de viver. Adoração a Deus não resulta em 2 horas de culto ou 4 horas de culto, mas é 24 horas
ao dia, enquanto nós estivermos de pé. A Bíblia fala, todo ser que tem fôlego deve prestar louvor a Deus, adore a Deus, porque Ele criou os céus e a terra. Não terás outros deuses diante do Senhor dos exércitos, porque Deus não divide a sua glória com os ídolos, e Deus também não dá o seu louvor às imagens de escultura. Cidade de Goiânia é tempo de arrepender-se e deixar toda a idolatria. Deixe toda a idolatria, se converta ao Senhor Jesus Cristo. Deixe todo o caminho mau e ímpio de depravação, porque o Senhor Deus é um Deus zeloso, um Deus longânimo. E a palavra do Senhor fala que Deus não quer que nenhum venha se perder, mas que todos venham alcançar o conhecimento da verdade e possam ser salvos. A palavra de Deus lá no livro de João, aqui no livro de João, no capítulo de número 3, versículo 16, a maioria das pessoas já ouviram falar e conhece que Deus amou o mundo, e amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, em que Ele entregou o seu Filho ao mundo, não para que por Ele sejam condenados, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ser salvo. Essa palavra as pessoas conhecem, que Deus amou o mundo. Mas eu te pergunto, você ama Jesus Cristo? Você tem amado Jesus Cristo? Quantos de verdade amam Jesus Cristo? Você tem amado a Deus verdadeiramente? A Bíblia fala que aquele que guarda, pratica as palavras de Deus, esse é o que ama a Deus. Aquele que não pratica as palavras de Deus, esse não ama a Deus. Então eu te pergunto, você ama Jesus Cristo? De fato você ama a Deus? Amar a Deus não é apenas confessar. Amar a Deus não é apenas dizer. Amar a Deus é estar disposto a obedecer a Deus, é estar disposto a fazer a vontade de Deus que está escrito em sua palavra. Por isso Jesus fala em João 14, 23, aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras, esse é o que me ama, e aquele que me ama guarda as minhas palavras, e eu o amarei, farei morada dentro dele. Jesus habita dentro daquele que pratica a palavra de Deus. Jesus não habita dentro daqueles que não praticam a palavra de Deus. Jesus não está dentro de um coração onde não praticam e não fazem a vontade de Deus. Deus não está dentro de um coração orgulhoso. Jesus não está morando junto com Deus num coração cheio de ganância. Jesus não está habitando dentro de um coração cheio de orgulho, de um coração cheio de soberba, de um coração cheio de malícia. Jesus não está habitando, nem o Pai está habitando dentro de um coração cheio de avareza. A Bíblia fala que a avareza é o amor ao dinheiro, e a avareza é o mesmo que idolatria, ou seja, idolatrar o dinheiro, idolatrar os bens materiais é algo mal diante de Deus, ser ganancioso é algo mal diante de Deus. Não há diferença entre quem idolatra uma imagem de escultura, quem idolatra um ídolo do futebol, como aquele que idolatra o dinheiro, porque a Bíblia fala que a idolatria é um pecado, e pecado, a Bíblia fala, o seu salário é a morte. Aquele que pratica o pecado, o seu salário é a morte. Por isso não busque o que é proveniente do seu coração, mas busque a vontade de Deus. O que é da carne faz a vontade da carne, mas o que é do Espírito faz a vontade do Espírito. Quem está em Jesus faz a vontade do Espírito de Deus, e quem está na carne faz a sua própria vontade. Mas Jesus fala, se vós não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. O homem não pode agradar a Deus se ele não nascer de novo, se não se tornar uma nova criatura. E o que é nascer de novo? Jesus diz que é necessário nascer da água do Espírito. Nascer da água do Espírito é um processo de conversão. A palavra de Deus, ela é esse processo que nos leva à conversão. A verdadeira água, a água, fonte de água viva. Nascer-se do Espírito significa estar convencido e convertido pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que a Bíblia fala que aquele que matava não mate mais, o que roubava não roube mais, o mentia não mente mais.
Adulterava, não adultera mais. Se embebedava, não se embebeda mais. Ou seja, quem está em Jesus Cristo é nova criatura e não pode continuar praticando as coisas malignas do seu coração. João 3, 18 vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a Deus, aborrece a luz, e não vem para a luz, não vem para Cristo, porque suas obras são más, para que não sejam questionados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus Cristo disse que a condenação veio ao mundo. A condenação veio ao mundo porque amaram as trevas, amaram o pecado, e não a luz, não Jesus Cristo, não amaram Jesus. Quem ama Jesus não veio para o pecado. Quem ama Jesus não entrega-se à perdição, mas busca o que é proveniente de Deus. Quem ama Jesus não busca embriagar-se. Embriagar-se é uma obra de trevas. Quem ama Jesus não fuma maconha, não busca as obras das trevas, não busca adulterar, não são fornicadores. Aqueles que caminham em Jesus Cristo não podem viver praticando as obras das trevas. Quem está em Jesus é nova criatura, não anda em trevas. O coração não é orgulhoso, o orgulho é trevas, a malícia é trevas, a homossexualidade é trevas, a avareza é trevas, a feitiçaria é trevas. Todo feiticeiro está vivendo em trevas, todo beberrão está vivendo em trevas, todo adúltero está vivendo em trevas. E quantas pessoas estão vivendo em trevas e a sua vida está a cada dia mais indo de mal a pior? As pessoas infelizmente deixaram o temor de Deus, e por deixar o temor de Deus, ou seja, rejeitar o conhecimento de Deus, o mundo está vivendo em trevas. A Bíblia fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Ou seja, Cristo veio ao mundo, mas as pessoas escolheram o pecado. Jesus ele veio para salvar, mas o que fazer com o pecador que de fato ele não quer saber da salvação, ele quer saber de desfrutar do pecado e se sentir bem no pecado? Só que a Bíblia fala que esta é a condenação que veio ao mundo, porque os homens amaram as trevas e não a luz. Ou seja, isso é a condenação. Rejeitar os caminhos de Cristo e viver no pecado do jeito que o seu coração quer. Isso é a condenação. Você saber qual o caminho te conduz à salvação e ainda assim continuar vivendo no caminho do erro, sendo guiado pelo seu próprio coração, sendo guiado segundo as vontades do coração que é mau. Por isso Jesus fala que se o homem não nascer de novo, ele não pode herdar o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se e torne-se para Deus. A base do Evangelho é essa. E isso é o amor de Deus. A base do Evangelho é arrepender-se e converter-se ao Senhor Jesus Cristo, para que possa então encontrar a salvação. É impossível encontrar a salvação sem arrepender-se. É impossível encontrar a salvação sem converter-se. É impossível encontrar a salvação sem deixar os maus caminhos. Sem arrepender, não tem como encontrar a salvação. Sem converter-se dos maus caminhos, é impossível encontrar a salvação. Não sejamos negligentes, hipócritas, ao ponto de usar o ladrão da cruz a cada vez que nós somos confrontados com uma palavra como essa. A cada vez que o ser humano ele é confrontado contra os seus pecados, a não viver os seus pecados, ele vai dizer sobre o ladrão da cruz, que o ladrão da cruz não serviu Deus, foi salvo, que o ladrão da cruz somente pediu a misericórdia, Jesus o salvou. Só que você não é o ladrão da cruz, você não está na mesma situação que o ladrão da cruz, porque você tem longos dias pela frente, você tem todos os dias da sua vida para de fato
arrepender-se dos pecados, voltar-se para Deus. Só que o ladrão da cruz chegou ali no seu último momento. Ele entendeu que não tinha para onde ir, porque Jesus Cristo de fato estava indo para o último destino. Um dia você vai para o último destino, mas quem vai poder te livrar na última hora? Na última hora ninguém vai poder te livrar. Santo nenhum vai poder te livrar na última hora. Ninguém na última hora vai poder te livrar. Por isso arrependa-se hoje, converta-se hoje, antes que os seus pecados venham te trazer o seu salário, que é a condenação. Antes que os seus pecados venham te cobrar todos os dias que você desfrutou nele, te levando para o lago de fogo e enxofre. O salário do pecado é o lago de fogo e enxofre. Quando a Bíblia está se referindo como o salário do pecado à morte, lá em Apocalipse 20 diz que, a saber, o lago de fogo e enxofre, essa é a segunda morte. As pessoas se esquecem que todas as escolhas terão consequências, sendo as suas escolhas boas, as suas consequências serão boas, e sendo suas escolhas más diante de Deus, também trarão consequências más. Os escarnecedores, a Bíblia fala que padecerão eterna perdição. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer, e aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Nós vemos muitas pessoas vivendo na carne. E quero usar o exemplo do ladrão da cruz para dizer que Deus vai te salvar. Na última hora Deus me salva. E quem te garante que você vai estar vivo para pedir misericórdia na última hora? Mas Jesus salvou o ladrão da cruz. E quem te garante que você vai estar em sã consciência para recorrer ao Salvador Jesus Cristo? Quem te garante que você vai estar consciente para a última hora clamar àquele que tem poder para te salvar? Viver no pecado todos os dias, aproveitar no pecado, dar a sua vida no pecado, dar o seu melhor para viver segundo a sua vontade, e esperar que na última hora Jesus tem que te salvar, e achar que na última hora Jesus tem que te colocar num bom lugar. Cuidado, cuidado com o salário do pecado, cuidado com o engano. Não se deixe ser enganado, não vos deixe escarnecer. Jesus diz: sejam sóbrios, fuja da embriaguez, seja sóbrio, sóbrios e vigilantes. Esteja vigilante quanto ao pecado, se vigia somente, não se deixe ser guiado pela malícia. Através do pensamento o homem adultera, através do pensamento o homem maquina o pecado. E a Bíblia fala em Mateus 5, Jesus diz que através do pensamento o homem comete adultério, cobiçando. Mas a geração que vivemos hoje, essas palavras já não servem mais de nada, soam como piada para essa geração hoje. Hoje, infelizmente, o mundo está buscando o que é seu, está buscando apenas para essa vida, se esquecendo que para onde tu vai, não tem mais obra, não tem mais recursos. Por isso coloca a boca no pó, clama a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso agora, só que porém após a morte vem o juízo. Não vai ter missa de sétimo dia, não vai adiantar na verdade a missa de sétimo dia, porque não vai ter purgatório. Não existe purgatório, nem aqui e nem em outro lugar, nenhuma Bíblia. Deus falou sobre purgatório, Jesus não falou sobre purgatório em sua palavra. A palavra de Deus não fala sobre um purgatório. A palavra de Deus mostra que é um céu ou um inferno. Porquanto esteja decidido a quem você serve e qual caminho você segue. Só tem dois caminhos: é Cristo ou Belial. É Cristo, é a luz ou as trevas. Jesus fala assim: ora, porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que é crer em Deus? Você já perguntou-se a si mesmo? Será que crer em Deus é apenas confessar? Será que Jesus está falando dessa fé? A Bíblia não fala sobre esse tipo de fé, é apenas crer de maneira a confessar somente. A Bíblia fala em Tiago 1, crer e obedecer. Lá em Tiago capítulo 1 fala: se tu crês que há um só Deus, faz bem. Os demônios também creem em Deus e se estremecem. Mas tu, ó homem vão, não sabe que fé sem obras, fé sem obediência, é uma fé
morta. Aquilo que é morto não tem proveito, aquilo que é morto não pode fazer nada. E aquele que crê em Deus e não obedece a Deus, também tem uma fé morta, tem uma fé que não pode salvar aquele que crê em Deus e não obedece às palavras de Deus. Por isso antes busca ajustar os seus caminhos de acordo com as palavras de Deus, de maneira a crer e praticar. Se a Bíblia fala, vai e não peques mais, por que continua pecando e dizendo que Jesus é bom? Se a Bíblia fala, vai e não peques mais, por que viver no adultério e achando que Deus vai salvar? Se Jesus falou, vai e não peque mais, por que viver na iniquidade e esperar que Jesus venha salvar? Jesus, ele só salva adúlteros convertidos, arrependidos. Jesus só salva homens arrependidos e convertidos de verdade. Jesus só salva iníquos que se tornaram para Deus, homens que de fato deixaram as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Hoje é a noite do arrependimento, hoje é a noite de fato buscar a salvação que vem de Cristo. Hoje é o tempo do arrependimento, de voltar-se para Deus e deixar os maus caminhos. Se hoje ouves a palavra de Deus, não endureça o seu coração como fizeram no tempo antigo e pereceram, mas antes se volte para Deus, deixando ímpio os seus maus caminhos. A palavra do Senhor fala que Jesus então diz que a condenação ela veio ao mundo. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que suas obras é má, todos aqueles que têm um coração em trevas, suas obras são más. Todos aqueles que trilham seus caminhos segundo o seu coração estão em trevas, e suas obras são más. Que obras são essas? As obras más não se referem à caridade. Tem pessoas que têm caridade, mas suas obras são más diante de Deus. Fazem caridade, mas praticam adultério. Aí eu te pergunto, uma obra de um adúltero é boa diante de Deus? Uma obra de um feiticeiro, de um homicida, ela é boa diante de Deus? Será que se alguém cometer, por exemplo, um homicídio e apresentar uma caridade diante de Deus, fazer o bem a uma família, por exemplo, a obra dessa pessoa é boa diante de Deus? Assim estão as pessoas, praticando todo tipo de iniquidade diante de Deus, e acham que uma obrazinha que faz de caridade limpa os pecados. Se as obras de caridade do homem limpassem ele dos pecados, o sacrifício de Jesus não seria necessário. Se o homem pudesse ser purificado a cada bem que ele faz, através de suas obras, ele não precisaria do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus não precisaria ter sido feito se pudéssemos ser perdoados através de boas ações. Só que a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, ou seja, não é pelas obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Mas antes somos salvos pela graça, e a justificação vem através da fé por meio de Jesus. Então não é a graça de Jesus e uma obra de caridade, por exemplo. A fé em Jesus nos leva a obedecer a Jesus. E a única obra diante de Deus que conta é essa: a obra de obediência, a obra de fidelidade, a obra de sujeição a Deus. Não adianta fazer coisas boas, caridosas, se os seus caminhos são maus diante de Deus. Jesus fala: o que fez o exterior do prato também não fez o interior. Ou seja, se o prato está sujo por dentro, imagina por fora. Se o prato está sujo por fora, é porque por dentro também está sujo. Então adianta limpar somente o seu exterior, somente a sua aparência exterior, e se esquecendo que por dentro é o principal. O que fez por fora, o homem também fez por dentro. Se o homem adulterou por fora, através dos seus olhos, por dentro ele também não se sujou. Se o homem ele cometeu fornicação, por dentro ele também não se sujou de fornicação. Se o homem ele não cometeu mentiras, por dentro ele não se sujou também. Aí Jesus fala: hipócritas, limpa primeiro o interior do corpo e depois limpa o exterior, porque o que fez por fora também fez por dentro. O ser humano se esquece disso, que o reino de Deus não é aparência exterior,
mas é gozo e paz no Espírito. Ou seja, não se serve Deus de aparência pelo exterior, levando a Bíblia debaixo do braço, frequentando missa ou culto, dizendo que é evangélico e católico, fazendo coisas boas diante dos homens para serem vistos por eles, mas se apresenta em intenções retas diante de Deus, obedecendo a Deus, se tornando para Deus, se convertendo dos maus caminhos, deixando a iniquidade, deixando a malícia, o roubo, a bebedice, a fornicação. A única forma do homem apresentar diante de Deus um coração purificado é arrependendo-se, é se tornando para Jesus Cristo. Busca o Senhor com toda a sua força e seu entendimento, porque o tempo está próximo e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores buscarão adorar o Pai no Espírito e em verdade. Você pergunta, qual lugar que eu devo buscar Deus? E a Bíblia responde, em Espírito e em verdade, ou seja, aqui e agora, no seu coração, na sua mente, através do seu corpo, no seu trabalho, nas ruas, por onde você estiver, você pode adorar a Deus. E adoração não são palavras, adoração é através da atitude. Por isso, não esteja preocupado quanto a qual lugar de buscar Deus. Jesus respondeu para a mulher samaritana, porque segundo os costumes samaritanos, através de Jacó, eles tinham uma forma de adorar a Deus, tinham uma tradição, mas através de Jesus se adora a Deus, através do seu coração adora a Deus, através do teu espírito e em verdade, na sinceridade do seu entendimento. Quer adorar a Deus? Começa arrependendo-se. Quer buscar Deus? Começa buscando no interior do seu coração, começa dentro do interior do seu quarto, na sua casa, porque de fato não tem um lugar sagrado, Deus não tem um lugar sagrado. Você não vai encontrar nenhum lugar sagrado no Novo Testamento onde Jesus mandou o homem construir, porque Jesus falou, este templo vai ser derrubado, e em 3 dias eu construirei um templo novo, e Jesus falava do templo do seu corpo. Então o templo de Deus sagrado hoje é o corpo, aonde de fato essa criatura tem uma aliança com Deus. Tem uma aliança com Deus. Busque ter uma aliança com Deus. Busque arrepender-se. Busque tornar-se ao Senhor, porque o tempo está próximo. Jesus, ele está às portas. Eis que Jesus está às portas e bate. A porta que Jesus, ele estava dizendo em Apocalipse capítulo 3, é a porta do coração. Imagina quem que Jesus estava dizendo essas palavras. Uma igreja. Jesus estava falando isso a uma igreja. Como que Jesus pode estar do lado de fora de uma igreja? A maioria das igrejas, Jesus está do lado de fora. Como que Jesus pode estar pedindo para entrar dentro de uma igreja se lá falam que é a casa de Deus? Mas acredite ou não, Jesus está do lado de fora pedindo para entrar. Lá em Apocalipse 3, Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei dentro dele, cearei com ele, farei morada dentro dele. Ou seja, se Jesus está do lado de fora, é porque ele está habitando dentro. E se Jesus está do lado de fora da porta do coração, cuidado, porque se de fato, até a última hora, Jesus não estiver habitando dentro de ti, estará perdido. O que salva o homem de fato é ele ter o selo da redenção, que é o Espírito Santo. Ou seja, ter o Espírito Santo habitando dentro de ti é a única segurança da salvação. Ninguém garante salvação porque frequenta templo, ninguém garante salvação porque faz obras boas e coisas aplausíveis, mas o homem garante a salvação de fato tendo o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele e fazendo morada dentro dele. Assim a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação, que garante ao homem que ele vai ser salvo, é se ele tem dentro de si o Espírito Santo habitando. E como ter o Espírito Santo habitando dentro do homem? Buscando fazer a vontade de Deus, buscando ser guiado pela palavra de Deus. O homem assim pode ter o selo da redenção, que é o Espírito Santo. Jesus deixou a promessa do Espírito Santo e ela se cumpre quando nós nos arrependemos e nos tornamos para Deus, onde Jesus fala, e Ele vos ensinará, Ele vos guiará em todos os caminhos, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas a qual eu tenho dito. Que essa palavra possa se cumprir na sua vida um dia, que esse dia não esteja distante, seja ainda hoje, porque Deus tem pressa em salvar a tua alma. Jesus
Ele está às portas e o dia se aproxima. Torne-se para Deus, arrependa-se e deixe os maus caminhos, porque Jesus ele vem brevemente.